Mais uma vez, a realidade contraria as previsões daqueles que, quase sempre movidos por interesses próprios, mais do que pela força dos fatos, não se cansaram de vaticinar resultados desastrosos para o Partido dos Trabalhadores nas eleições que aconteceram no último domingo. Os analistas e colunistas da imprensa brasileira eram quase unânimes nas previsões pouco otimistas sobre os candidatos do PT. Os institutos de pesquisas serviram de referência a estas previsões e os recentes fatos políticos, com o julgamento do Supremo Tribunal Federal, serviram para que os apregoadores de resultados prévios insistissem na tese da exaustão do PT, que amargaria derrotas capazes de nos relegar a um papel secundário na política em todo o país. Com o competente sistema de votação e apuração implantado pela Justiça Eleitoral brasileira, vale ressaltar, um dos mais avançados do mundo, acho que o mais avançado do mundo, não demorou para que a verdade das urnas mostrasse mais uma vez um quadro totalmente contrário ao previsto e alardeado pelos pessimistas de plantão. O PT não só venceu, como aumentou em 14% o número de municípios que irá governar a partir de janeiro do próximo ano. Hoje temos 550 prefeituras e passaremos a ter, sem incluir os resultados do segundo turno, 625 cidades que experimentarão o jeito petista de governar. Dos 115,8 milhões de votos computados em todo o Brasil nestas eleições, os candidatos do Partido dos Trabalhadores receberam nada menos do que 17,3 milhões de votos. O maior número dentre todos os partidos que participaram do pleito, quase 15% da totalidade. O PSDB, nosso principal adversário no plano nacional, teve 13,9 milhões de votos, ou seja, 3,4 milhões de votos a menos que os obtidos pelos candidatos do Partido dos Trabalhadores. Das 22 cidades em que candidatos do PT disputarão o segundo turno, 6 delas serão contra candidatos do PSDB. Vale ressaltar que o Partido dos Trabalhadores elegeu entre as cidades com número de eleitores superior a 200 mil, são 83 cidades brasileiras com eleitores em número superior a 200 mil. Nessas cidades, nessas 83 cidades, o PT conseguiu eleger 8 em primeiro turno. O PSDB elegeu 6. E disputaremos o segundo turno em outras 6 cidades. E o crescimento do PT se tornará certamente maior e mais significativo com o resultado do segundo turno, que acontece no dia 28. Nós temos no Brasil 83 municípios com mais de 200 mil eleitores. Eles representam apenas 1,5% dos municípios brasileiros, mas têm 36,5% do eleitorado. Neste grupo, o PT já conquistou 8 prefeituras no primeiro turno e vai disputar outras 22, com grande chance de vitória e com a possibilidade de ampliar significativamente o número de prefeituras a serem administradas pelo PT e também o número de eleitores, incluindo aí a cidade de São Paulo, que é a maior do país, da América Latina, a 4ª maior cidade do mundo, aonde o PT disputará também com o PSDB no segundo turno. O PT tem, portanto, a possibilidade, se lograr sucesso em todas as cidades que disputará em segundo turno, o PT poderá chegar a 30 cidades de grande porte. 30 das 83 cidades contam diretamente com disputa do PT, sendo que em 8 delas o PT já venceu no primeiro turno e teremos disputa em 22 cidades no segundo turno.
Isso é uma demonstração inequívoca da força do Partido dos Trabalhadores e, principalmente, de sua inserção e aprovação em todas as regiões do país. E esta força será melhor dimensionada quando somados os vice-prefeitos eleitos em composição com outros partidos da base aliada e o número estrondoso de vereadores eleitos para as câmaras municipais, dos menores aos maiores municípios do país. Por ser a maior cidade brasileira e berço do Partido dos Trabalhadores, São Paulo tornou-se, nestas eleições, um caso paradigmático. A reviravolta nos índices de intenções de voto, registrada na fase final da campanha, não tem similar na história eleitoral da cidade. Mas, para os que, como nós, conhecemos e acreditamos na força do nosso partido e, sobretudo, de sua militância aguerrida, não houve surpresa e, mais uma vez, prevaleceu um cenário que tem base na realidade paulistana confirmada em todas as últimas eleições. O PT sempre teve em São Paulo a preferência de cerca de 30% dos eleitores e não havia motivo real para que esse patamar não fosse alcançado mais uma vez. O candidato que liderava as pesquisas e que os analistas de plantão já alardeavam como inevitável na disputa do segundo turno, acabou fora do segundo turno. O PT, com a força do partido e de sua militância e com propostas bem recebidas pelo eleitorado, assumiu seu lugar de direito e vai disputar o segundo turno com o objetivo de vencer José Serra, com o nosso candidato Fernando Haddad, e assim voltar à administração da maior cidade brasileira. E aqui vale ressaltar mais uma vez e vale fazer um cumprimento especial ao ex-presidente Lula, que conduziu de maneira acertada o processo de escolha do ex-ministro Fernando Haddad como candidato à prefeitura paulistana. Lula, em perfeita sintonia com a presidenta Dilma Rousseff, apostou em algo novo e provou que os eleitores realmente estão sedentos por novidade na política. Fernando Haddad teve um desempenho excepcional. Driblou todos os prognósticos da reta final da campanha e passou para o segundo turno tecnicamente empatado com o candidato José Serra. Vale ressaltar que em São Paulo, de maneira surpreendente, não houve debate entre os candidatos nesse primeiro turno das eleições. E isso tudo como um esforço no sentido de evitar que houvesse o confronto Haddad e Serra em primeiro turno, o que inevitavelmente acontecerá agora no segundo turno. Mas o que apostaram que a ausência de debate impediria Haddad de chegar ao segundo turno, não conseguiram esse resultado, porque a força da militância e mais o prestígio do ex-presidente Lula, da nossa presidenta Dilma, com posições claras a respeito do que pode acontecer na maior cidade do Brasil, conseguiu fazer com que o candidato Fernando Haddad, a novidade na política, chegasse ao segundo turno na cidade de São Paulo. O mesmo aconteceu, e eu queria fazer essa relação aqui, o mesmo aconteceu em Rio Branco, capital do meu estado, estado do Acre. No Acre, o PT é uma força significativa. Governamos o estado há quase 14 anos. 8 anos com Jorge Viana, 4 anos com Binho Marques e agora há quase 2 anos com o governador Tião Viana. E administramos a capital há 8 anos, há quase 8 anos. Nosso prefeito Raimundo Angelim foi homenageado há poucos dias como sendo o número 1 em termos de avaliação no plano nacional. Ele teve a melhor avaliação juntamente com o prefeito de Campo Grande. E isso nos orgulha muito. E nessas eleições, o nosso candidato Marcos Alexandre
percorreu uma trajetória muito parecida com a de Fernando Haddad em São Paulo. No início, ele mal aparecia nas pesquisas, sendo alvo de ataques de todo tipo, que no fundo queriam desqualificar os governos petistas, mas também queria fazer com que o nosso candidato não tivesse viabilidade. Mas os que apostaram nisso fracassaram, confrontados com o nosso jeito de governar e com o jeito ousado e criativo de fazer campanha, acabou que o nosso candidato chegou em primeiro lugar na disputa na capital. Passa para o segundo turno com mais de 48% dos votos contra 43,7% do candidato do PSDB. E isso, para nós, é motivo de muito orgulho, porque, assim como o presidente Lula apostou no novo, na maior cidade do Brasil, no Acre, nós também apostamos no novo. Pegamos um engenheiro civil de 35 anos, que nunca havia disputado a eleição, no estado do Acre, onde temos várias lideranças formadas, vários parlamentares que já têm 2, 3 mandatos conquistados, que pleiteavam, inclusive, a possibilidade de serem candidatos a prefeito de Rio Branco, mas ainda assim se optou por um jovem que nunca havia disputado uma eleição. E assim que começou a campanha, o candidato adversário dizia que ia dar uma surra de votos no PT e no candidato do PT. E, para a surpresa de todos, e para nós não, porque nós conhecíamos bem o potencial do Marcos Alexandre, ele acabou chegando em primeiro lugar com 48% dos votos. E por um pouquinho mais de esforço teria vencido no primeiro turno. Mas os eleitores são sempre sábios. Se eles levaram essa eleição para o segundo turno, nós entendemos que foi bom para a democracia e bom para a sociedade, porque assim se aprofunda o debate, as diferenças serão melhor clareadas e a gente está com muita esperança de que tenhamos um segundo turno bem-sucedido, com uma campanha aberta, democrática, transparente, com muita participação da militância, que, aliás, deu um bonito espetáculo. A nossa militância, em todo o Acre, mas particularmente em Rio Branco, fez uma festa digna de registro. No dia em que o nosso presidente Rui Falcão esteve em Rio Branco para acompanhar os acontecimentos das eleições, ele participou de uma caminhada e chegou a declarar que não havia participado de atividade de campanha tão bonita, tão alegre, tão criativa quanto a caminhada realizada em Rio Branco. E o mesmo aconteceu em vários municípios. Por isso, a gente tem que fazer um cumprimento especial a vários candidatos que tiveram um desempenho excepcional no nosso estado do Acre. Vale ressaltar que o Partido dos Trabalhadores, no Acre, assim como no plano nacional, ele foi o mais votado. Se no plano nacional nós tivemos 17,3 milhões de votos, com 3,4 milhões a mais que o PSDB, na soma dos seus candidatos em todas as cidades brasileiras, no Acre também nós tivemos um número maior de votos. Nós tivemos 137 mil votos contra 118 mil do PSDB. Na soma geral dos municípios, a gente teve mais votos do que o PSDB. Tivemos eleições no interior em que perdemos por pouco. Perdemos algumas prefeituras que administrávamos, como é o caso de Brasileia e Chapuri, que eram prefeituras muito significativas para nós, para a nossa história, mas, em compensação, reconquistamos prefeituras que não estavam sob o nosso domínio, como Feijó e Tarauacá, que são outras 2 prefeituras muito importantes. Num cômputo geral, a gente tem um quadro muito equilibrado hoje no estado do Acre, e essa decisão vai se dar
fundamentalmente com o resultado do segundo turno na capital, Rio Branco, que tem 48% da população e, consequentemente, do eleitorado do estado do Acre. Esse segundo turno na cidade de Rio Branco é algo que vai definir exatamente qual será a força política vitoriosa no nosso estado. Assim como no plano nacional, o enfrentamento PT-PSDB vai se chegar a um resultado mais claro com o final das eleições em São Paulo. Quando terminada a eleição no dia 28, vencido PSDB com Serra ou o PT com Fernando Haddad, aí sim teremos um quadro mais claro de quem foi o grande vencedor dessas eleições no plano nacional. De qualquer maneira, eu gostaria de fazer aqui alguns registros. Registros muito especiais para mim. Por exemplo, lá na cidade de Mancho Lima. Na cidade de Mancho Lima, o PT nunca havia disputado a prefeitura. Sempre com a política de alianças, ele sempre apoiava candidatos de forças aliadas. Dessa vez, o PT decidiu disputar sozinho a prefeitura de Mancho Lima. Ele não conseguiu vencer, mas conseguiu quase um empate técnico com o candidato do PMDB e dessa forma se fez presente. Então eu queria aqui cumprimentar, lá em Mancho Lima, o nosso candidato Isaac, que não venceu a eleição, mas conseguiu dar muita motivação, conseguiu unificar o PT, conseguiu dar alegria à militância. Então eu quero fazer um cumprimento especial ao Isaac, lá em Mancho Lima, a Joyce, a todas as pessoas que estavam na linha de frente dessa campanha. Da mesma forma, eu quero fazer um cumprimento especial ao prefeito eleito da cidade de Bujari, o Tonheiro, que conseguiu também unificar o PT no município em torno do seu nome, e assim ele fez uma campanha muito bonita, muito participativa, e ao final conseguiu conquistar a prefeitura de Bujari. Quero fazer uma saudação especial ao prefeito eleito de Tarauacá, o jovem médico Dr. Rodrigo Damasceno, um jovem com pouco mais de 30 anos, também mais uma aposta na juventude, que foi eleito prefeito de Tarauacá, numa experiência também bastante ousada da Frente Popular e do Partido dos Trabalhadores, tendo como vice lá o Chagas Batista, que é do PCdoB. Na cidade de Feijó, nós tivemos ao longo do caminho uma substituição de candidato. Tínhamos o candidato Francimar Fernandes. É incrível isso porque, quando se fala de ficha limpa, a gente imagina logo que são bandidos disputando. Mas no caso do Francimar, ele foi um prefeito exemplar na cidade de Feijó, daí por um erro numa prestação de contas de um convênio, um microconvênio, de algo em torno de R$15 mil do FNDE, ele acabou sendo colocado entre os ficha suja. E aí todos os esforços foram feitos no sentido de provar que não tinha motivo para aquilo, mas ainda assim ele teve o nome incluído na ficha suja e não pôde disputar. Aí, faltando um mês para as eleições, tivemos que substituir o candidato, aliás, menos de um mês, coisa de 20 dias, e aí ele acabou sendo substituído pelo Merla. E ainda assim venceu a eleição nesse município com mais de 50% dos votos. Então, quero fazer um cumprimento especial também ao prefeito eleito de Feijó, o Merla, que fez um grande trabalho, tendo todo o respaldo do Francimar Fernandes, do governador Tião Viana, do senador Jorge, que a gente teve lá, fez o movimento, fez a campanha e também merece o nosso cumprimento. Faço um cumprimento especial ao prefeito Aldemir Lopes, lá de Taumaturgo, que também fez uma campanha linda, a militância abraçou essa campanha, e é o município mais distante do Acre, fica lá na fronteira com o Peru, e ele conseguiu também uma vitória importante para nós, lá em Taumaturgo. Aldemir Lopes, vai o nosso cumprimento a toda aquela militância que conseguiu fazer esse trabalho excepcional. E agora, o nosso esforço concentrado. Assim como São Paulo, a maior cidade brasileira, vai ter um confronto de gigantes, um duelo de titãs, com a novidade
que é Fernando Haddad, enfrentando um candidato já experimentado nas urnas de muitas eleições, José Serra, e nós estamos apostando no novo, porque a população está muito sedenta por novidades. Da mesma forma, teremos uma disputa no Acre de um jovem, Marcos Alexandre, pela primeira vez num processo eleitoral, enfrentando um candidato que é candidato em todas as eleições. Tião Bocalon, ele já perdeu a Prefeitura de Rio Branco para Raimundo Angelim, depois disputou o governo do Estado e perdeu para Binho Marques, depois disso enfrentou o governador Tião Viana ao governo do Estado em 2010 e perdeu, e aí agora disputa novamente a Prefeitura de Rio Branco. Então nós temos o novo, que é o Marcos Alexandre, estreando numa disputa eleitoral contra um candidato que em todas as eleições é candidato. E a gente está muito esperançoso de que o novo na política seja a esperança para quem quer novas atitudes dos administradores. E eu tenho certeza que o Marcos Alexandre, por tudo que demonstrou nos debates, ele lá mostrou suas propostas, mostrou o que tende a acontecer nos próximos anos, com todos os desafios da mobilidade urbana, essas cidades que, com os planos econômicos do governo federal, com a melhoria da economia, essas cidades se abarrotaram de carro, porque a classe média pôde comprar carro, pôde melhorar a sua condição de transporte, mas, ao mesmo tempo, gerou muitos problemas em termos de engarrafamento, de dificuldade mesmo de mobilidade urbana. Então, o Marcos Alexandre, como engenheiro que já participou de grandes obras no estado do Acre, tem propostas muito interessantes a esse respeito. Ele se comprometeu fortemente com a educação infantil, se comprometeu com 5.000 novas vagas para creche, em sintonia com o programa Brasil Carinhoso nos próximos 4 anos. Teve também dentro desse desafio da mobilidade urbana o desafio de descentralizar os terminais urbanos para todas as regionais da cidade, de tal maneira que ele tem feito um debate bem aberto e tem conquistado a população. Chegou em primeiro lugar com 48% dos votos, 48,30% dos votos, e nós estamos muito esperançosos de que o debate aprofundado nos próximos 20 dias, 18 dias que temos pela frente, a gente vai chegar a bom termo. O fundamental é que tenhamos uma campanha limpa, uma campanha transparente, democrática, com participação das pessoas. O índice de abstenção em Rio Branco foi na faixa de 20%, pouco menos de 20%. Vi que lá em São Paulo chegou a 29%, um índice muito elevado. Acho que é papel dos candidatos convencerem os eleitores a participarem, porque a omissão não é inteligência política, a omissão não é algo que aponta para o melhor caminho. Acho que o melhor caminho é tomar uma decisão, ouvir as propostas, refletir a respeito e tomar uma decisão para o bem da cidade que está sendo disputada. Então, ficamos na torcida que tenhamos um segundo turno em paz no Brasil, em todas as cidades onde vai acontecer o segundo turno, particularmente em Rio Branco. Ficamos na esperança de que tenhamos uma campanha limpa, democrática e que prevaleça o voto esclarecido do eleitor, aquele candidato que apresentar as melhores propostas e apresentar a segurança para os eleitores de que vai contribuir para a melhoria da cidade e da vida das pessoas que moram nas cidades. Muito obrigado. Cumprimento, senador Aníbal Diniz, e esse caso trazido por Vossa Excelência sobre um município que teve que trocar o candidato em função daquele convênio de R$15 mil, a questão da ficha limpa. É preciso, como eu falei antes, a gente tem que verificar na legislação eleitoral uma agilidade maior no julgamento desses casos e também no esclarecimento. Afinal, o que vai manchar a ficha de um candidato, manchar verdadeiramente, e não um detalhe que não teve responsabilidade por uma coisa burocrática, ou não é isso tapar o sol com a peneira, não. É fazer as coisas com justiça, para evitar uma situação dessa que
para os partidos e para o próprio candidato. Então, acho que nós teremos um desafio de agilizar os processos na questão eleitoral. Como o senhor também, fiquei feliz de saber que lá também no Acre, a juventude também, os candidatos novos. O município de Bento Gonçalves elegeu um jovem do meu partido de 29 anos e um jovem de 21 anos, disputou uma prefeitura, Dom Pedrito, e fez mais de 40% dos votos. Não venceu a eleição, mas já é uma vitória, um jovem de 21 anos, disputar uma prefeitura como essa de Dom Pedrito. E também em outros municípios, muitos jovens disputaram as eleições, o que é muito gratificante, não só para o seu partido, mas para o nosso também. Pois não, senador. Senador Aníbal, me permitiu uma parte, no momento adequado. Pode continuar a sua... Tem mais duas curiosidades. Mais duas curiosidades a respeito da eleição do Acre que valem a pena serem mencionadas. A primeira delas é que nós tivemos um candidato do PV em Rio Branco, o jovem Jefferson, que ele estava votando pela primeira vez e já pôde votar em si, porque já foi candidato com 17 anos, candidato a vereador. Ficou na primeira suplência do PV em Rio Branco, assim, numa campanha linda, uma campanha que teve o reconhecimento da sociedade e, assim, por muito pouco não foi eleito, mas gostei da ousadia do PV e desse jovem de se apresentar enquanto candidato, e eu acho que é dessa maneira que o jovem tem que se apresentar para a sociedade, com disposição para enfrentar o debate e também se colocar à disposição, porque se quer mudança na política, então se apresente enquanto alternativa. E outro caso que eu gostaria de citar foi o caso de Sena Madureira. Sena Madureira também nós tivemos um jovem Mano Rufino. Esse jovem mobilizou a sociedade toda e era um candidato que inicialmente não apresentava grandes viabilidades, mas ele foi convencendo a população a tal ponto, um jovem do PR, apoiado pelo Partido dos Trabalhadores, apoiado pela Frente Popular, e esse jovem Mano Rufino foi eleito com mais de 60% dos votos na cidade de Sena Madureira, que é a terceira maior cidade do Acre, quer dizer, uma cidade importante. E isso tudo, eu creio que deva servir de estímulo para os jovens. Os jovens têm que participar da vida pública e da política. Se as pessoas gostam de usarem aquele termo, lugar de mulher é na política, lugar de jovem é na política. Eu acho que o senador Suplicy gostaria de fazer até por uma homenagem à nossa querida senadora Célia Seralenco, que hoje nos visita, vem do Mato Grosso, nos dando boas notícias. Também lá o PT vai disputar o segundo turno em Cuiabá, com o PSB, dois partidos da base de apoio, mas é uma disputa renhida, porque houve pouco mais de 1% de diferença. Então, eu agradeço a oportunidade aqui de saudá-la, a nossa colega aqui no Senado, e ela está contente com a saudação que Vossa Excelência, senadora Aníbal Diniz, faz sobre as mulheres que tiveram um crescimento formidável no seu desempenho, mais de 300% de crescimento de prefeitas eleitas no Brasil. Isso certamente está deixando muito contente a senadora Célia, a senadora Ana Amélia e todos. Então, permita apenas cumprimentá-lo. Quero desejar boa sorte no segundo turno ali em Rio Branco ao nosso querido PT. Muito obrigado, seja muito bem-vinda, senadora Célia Secharenko, e parabéns pela presença no segundo turno lá. Senador Paulo Paim. Bom, já que estamos falando tanto em mulheres e jovens, deixa também eu falar uma história bonita. Eu tive em IP, fiz campanha para o prefeito Bilu e para a mulher mais jovem eleita senadora do Brasil, que faz aniversário, tem 17 anos e faz aniversário no dia 1º de janeiro. Somente por isso ela pode concorrer, que é a Gislaine Zeilhoto, 17 aninhos. Caminhamos pelas ruas de IP, conhecimento brilhante, fiquei empolgado. E tem mais agora. Também outra de 17 anos, também do PT, Marina Bratz, lá de Pontão. Também estivemos lá.
brilhantismo das jovens impressionante. Mas tem mais ainda. A vice-prefeita mais jovem do Brasil, do PT, lá em Cachoeira do Sul, que é a Mariana. Já era uma vereadora mais jovem e se elegeu vice-prefeita. Me lembro que no comício lá em Cachoeira do Sul, onde nós ganhamos também as eleições, eu dizia: Mariana, com esse discurso belíssimo que você faz aqui, só não vai ser candidata ao Senado no meu lugar na próxima. Ela: calma, senador, eu tenho 20 e poucos anos, só com 35, fique tranquila. Mas, enfim, eu quero aqui, de público, aproveitar esse momento, falar dessas 3 mulheres jovens, todas no Rio Grande do Sul, todas do PT, a Mariana, que é a vice-prefeita que ganhamos lá em Cachoeira, como também a Marina e a Gislene, a de IP e de Pontão. É uma alegria ver que o plenário hoje, a senadora Ana Amélia falou da juventude, no Brasil todo, tanto a Gislene como a Marina, só que esqueceram que também é do Rio Grande, a vice-prefeita mais jovem do Brasil. Mulher também. Que belíssimo depoimento, senador Paim. Fica aí a incorporação de vossa parte e, inclusive, um convite para que o senhor, com essa capacidade de eleger jovens, nos faça uma visita no Acre daqui para o dia 28 para ajudar na eleição do Marcos Alexandre lá, que é um prefeito jovem também, mais um jovem para ajudar na boa política brasileira. Muito obrigado, senadora. Obrigado, senador.